tiver a sua Bíblia no telefone ou na sua mão aí com papel. Lucas 24, versículo 49. Hoje é o último dia da campanha dos 40 dias. E nós temos o privilégio de estar encerrando essa campanha neste sábado. Espero que essa campanha possa ter falado ao seu coração, que nós possamos ter construído e construir o que Jesus deseja. Amém? Lucas 24, versículo 49. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Amém? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Pai, nós te agradecemos porque sentimos a sua glória, sentimos a sua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que sejamos revestidos de poder, Pai. Que hoje este culto possa marcar a nossa vida, possa marcar a nossa história. Que no nome de Jesus, pessoas saiam daqui diferentes, pessoas saiam daqui transformadas, pessoas saiam daqui, Pai, jovens saiam daqui revestidos de poder. Pai, no nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Você está feliz? Muito bom. Você já falou com a pessoa que está do seu lado aí? Já? Seu filho, né, Lilian? Então não tem nem como. Ok. Jesus, ele deixa uma palavra, Lucas, para os discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Jesus passa com eles ali, o Dair. Perdão, Júnior. Jesus passa com ele 40 dias e pede para que eles ficassem em Jerusalém. Então Jesus sobe aos céus. E agora eu quero falar sobre, nessa introdução, eu quero falar sobre eles permaneceram, eles persistiram no lugar aonde Jesus mandou eles ficarem. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu gostaria de pedir para vocês não se distraírem, não se distraiam. Deixe o celular de lado, depois vocês vão no banheiro. Está acabando já, tá bom? Acabamos de começar. Amém? Não se distraiam, beleza? Então Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém. Então ali, Lucas, começa um processo de permanecer no lugar aonde Jesus falou para eles ficarem. Mas sabe, eu comecei a pensar numa coisa, Vitor, de como permanecer num local, num ambiente tão difícil que eles estavam. Jesus havia passado 3 anos com eles, agora deixa uma palavra para eles, e eles começam a viver agora em um ambiente muito difícil, cara.
Porque o Jesus que estava com eles, agora não está mais. E eles estavam prestes a viver a festa do Pentecostes. Jerusalém estava se preparando para uma festa. Se imaginem nessa situação. Não é fácil permanecer quando as coisas não estão tão favoráveis a você. O Jesus, o mestre deles, havia deixado eles. Mas eles decidem persistir e permanecer naquele lugar. Entenda que Jesus faz uma promessa e só desfruta dessa promessa quem permanece no lugar. Só desfruta da promessa aquele que permanece, Pablo. Sabe, eu estava pensando, fazem 6 anos que eu estou aqui, e quantas pessoas eu vi passar por aqui. Quantas pessoas a gente viu passar aqui pela França, passar aqui pela igreja. Quantas pessoas a gente viu aqui, Lucas? Mas se você está aqui hoje, é porque você permaneceu. Aonde muitos desistiram. E entenda que o ambiente europeu, ambiente França, não é fácil, Fê, permanecer, cara. Não é fácil a gente conseguir permanecer aonde Jesus falou. Cara, vocês pararam para pensar que no início era 500 pessoas, e no final restam apenas 120. 380 foram embora. Não sei quantas pessoas começaram aqui a campanha, Fê. Eu acho que tem até mais do que do primeiro culto. Mas isso é bom. Se você começou no primeiro dia, ou se você chegou aqui hoje, primeira vez, é que você precisa de permanecer onde Jesus falou para você permanecer. Então eu comecei a me perguntar como fazer para permanecer, Odair. A primeira coisa que Jesus falou comigo é que eu preciso de uma palavra, Raiz. Cara, uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que não se mova se você não tiver uma palavra. Não saia do seu lugar se você não tiver uma palavra. Os discípulos, eles tinham uma palavra de permanecer em Jerusalém. O que você precisa para conseguir permanecer no lugar é de ter uma palavra. Ou se mover, você precisa de uma palavra. Precisamos de ter uma palavra para nos mover. Acredito que você não veio aqui por acaso. Mimi, você não veio aqui por acaso hoje. Tem uma palavra sobre a sua vida. Tem uma palavra sobre a sua vida, Jonathan. Caio, tem uma palavra sobre a sua vida, cara. Não se mova se essa palavra não dizer para você não se mover, cara. O que vai fazer você conseguir permanecer firme na rocha é ter uma palavra. A outra coisa que eu pensei, que Jesus falou comigo, é que precisamos de ter a revelação de quem Jesus é. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Para a gente conseguir permanecer, precisamos de ter a revelação de quem Jesus é. E eu fiquei me perguntando, cara, aqueles caras que permaneceram, Fê,
Eles tinham a revelação de Cristo, cara. Eles tinham a revelação de Jesus. Cara, Paulo, no caminho de Damasco, ele teve a revelação de quem Jesus era. Nós precisamos de ter a revelação de quem Jesus é. Sabe o que nos faz às vezes ser tão inconstante e não conseguir permanecer? É que nós não temos a revelação de quem Jesus é. Nós não conhecemos quem é Jesus. Como os discípulos de Emaús achavam que ele era apenas um profeta. Então eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não sabiam quem ele era. Não adianta você ficar vindo aqui em culto de sábado ou domingo se você não sabe quem Jesus é, irmão. Porque senão ele vai estar do seu lado, vai estar falando contigo e tu não vai saber quem ele é. Aí sabe o que acontece? Aí vem a inconstância. Você não consegue permanecer. Você vai, Fê, aí você volta. Vou ficar aqui hoje. Não, mas quer saber, eu vou lá hoje. Porque nós não temos a revelação de quem Jesus é. Para você conseguir permanecer no local aonde Jesus falou, você precisa de ter a revelação de quem ele é. Cara, eles andaram com Jesus. Eles passaram mais tempo caminhando com Jesus, Fê, do que tempo de mesa. Sentaram na mesa. Jesus parte o pão e se revela a eles. E eles reconhecem que era Jesus. Se você não tiver a revelação de quem Jesus é, você realmente não vai ficar em Jerusalém. Você não vai aguentar, mano. E eu fiquei pensando numa parada da importância que aquelas duas pessoas, daqueles dois discípulos tinham para Jesus. Porque para Jesus se revelar a eles, passar um tempo caminhando com eles e falar para eles voltarem do lugar de onde eles não teriam que ter saído, é porque existia uma importância na vida deles. Jesus te trouxe aqui porque você é importante, porque Ele quer que você viva o que Ele tem para você. Talvez você saiu de Jerusalém, talvez você saiu do ambiente que não tinha que ter saído, mas Jesus está se revelando a você. Jesus está te encontrando na caminhada e quer se revelar a você na mesa, porque você é importante para Ele, cara. Porque já parou para pensar? Porque talvez não faria falta aqueles dois, pô. Só que Jesus pega eles e fala: volta para Jerusalém, cara. Jesus se revela a eles: volte para Jerusalém. Uma outra coisa que eu refleti, Lucas, e que Jesus falou comigo, é que você precisa de ser louco por Jesus. Jesus tem que ser a sua prioridade. Jesus tem que ser o amor da sua vida, mano. Nada pode ser mais importante que Jesus. Você precisa fazer loucuras por Ele. Sabe, eu não vim aqui 40 dias seguidos na igreja porque o pastor Diogo mandou, porque a minha esposa falou para eu vir, não. A gente faz essas doideiras porque a gente ama Jesus, cara. Olha lá o Fernando é maluco, mano. O Fernando ontem estava tendo live 3 horas da manhã, o Fernando estava vendo a live do podcast. E eu falei brincando no grupo: Fernando, vamos virar a noite orando na igreja essa noite? Ele falou: vamos. Caramba, para que eu falei isso? Cara, a gente tem que ser louco por Jesus, irmão.
Tem que fazer doideira mesmo. Sabe, sair lá do Brasil, mano, e vir pra cá, pra falar dele. Isso é muito doido, mano. Ir na faculdade, orar por cura. Cara, isso olhando de fora é maluquice. Júnior, pagar Uber e pagar mais de 2 horas de Uber para vir para a igreja é doideira, irmão. Mas você só vai permanecer, mano, se você for louco por Jesus. Se Jesus for a sua prioridade, Jonathan. Se Jesus não for sua prioridade, você não consegue permanecer no lugar que Ele falou para você permanecer. Porque na moral, só doido que permaneceu naquele lugar lá, Fernando. Só 120 maluco, mano. Cara, tudo estava fazendo para eles não ficarem. Mas eles tinham uma palavra. Lília, eles tinham uma palavra, Lília. Eles conheciam Jesus. Jesus se revelou para eles. Eles sabiam quem Jesus era. Cara, quando você sabe quem Jesus é, quando você conhece Jesus, pode olhar para mim. Desviou olhar, né? Quando tu sabe quem é Jesus, mano, nada te tira do lugar que Ele falou para você ficar. Quando você sabe quem é Jesus para você, não é amigo que vai te tirar do lugar. Não é pensamento. Não é ambiente de escola, irmão. Não é ambiente de rua. Quando você tem a revelação de quem Jesus é. E eu creio muito que Jesus quer se revelar aqui hoje. Jesus quer se revelar aqui hoje. Sabe, coloque isso no seu coração. Que Jesus seja a prioridade da sua vida. Jesus tem que ser a prioridade da sua vida, Tiago. Não há nada mais importante. Não adianta você ter documento, não adianta você ter carro, não adianta você não ter uma perna quebrada ou um dedo. Não adianta nada, você ter dinheiro, se Jesus não for a sua prioridade. Você não vai aguentar ficar em Jerusalém. Olha quantos já passaram por aqui. Cadê o Ranieri? Ranieri, você está aqui há um tempão, mano. Olha quantos que já passaram por aqui, mano. Eva, olha quantos que já passaram. Vocês permanecem porque Jesus é a prioridade. Vocês sabem quem Jesus é. Pensando nesses 380 que foram embora, Fê. Eu aprendi uma coisa com o pastor Diogo. A gente estava falando sobre os juniores. Os juniores, não sei se vocês perceberam, mas durante a palavra, eles vão em média no banheiro 5 vezes por minuto. E ele falou, cara, eu não entendo como eles fazem isso. Eu posso estar apertado o que for, que eu não vou. Porque, e se eu for lá, e nesse meio tempo Jesus fizer algo e eu estiver no banheiro, eu vou perder o que Jesus está fazendo. Cara, não seja esses 380 que fica de fora do que Jesus está fazendo. Cuidado. Cuidado, cara. Para não ficar de fora do que Jesus está fazendo. Os caras viram Jesus, mano. Após a ressurreição, Fernando.
Irmão, acho que se eu vejo Jesus após a ressurreição, mano. Que isso? 500, Caio. 380 vazou, filho. Eles viram Jesus, irmão. Cuidado para não ficar de fora, Tairene. E o ficar de fora, às vezes, o que pode tirar não é ir no banheiro, mas o que pode tirar deste ambiente da onde que Deus vai fazer, pode ser pequenas coisas. Adão e Eva se distraíram por uma coisinha pequena. Tirou eles do Éden, lógico, foi uma desobediência, mas foi um fruto. Um prato de lentilha tirou a bênção. São coisas pequenas. Às vezes você está num ambiente e às vezes seu celular toca, vem uma notificação, você se distrai, aí quando você vê, está todo mundo chorando, está todo mundo charaba. Irmão, tu está aqui, o que está acontecendo? Aí você foi no banheiro, Jesus veio aqui, apareceu. Cara, cuidado para não ficar de fora do que Jesus vai fazer aqui nessa nação, do que Jesus vai fazer aqui neste país, nessa cidade, neste continente, neste mundo. Uma oração que eu aprendi com o Theo é que: Senhor, não deixe que eu fique de fora do que você está fazendo. Nós não podemos ficar de fora do que Jesus está fazendo aqui. Eu vou repetir isso. Você não pode ficar de fora do que Jesus está fazendo. Você não pode ficar de fora do que Jesus está fazendo. Você não pode ficar de fora do que Jesus está fazendo. Você não pode ficar de fora do que Jesus está fazendo. Às vezes é trabalho, às vezes é um cansaço, às vezes é um emprego novo que você vai ganhar um dinheirinho a mais. Cara, não fique, não perca. Não perca. Mas eu também entendo, Fê, e eu percebi nesses últimos anos é que às vezes para Deus fazer algumas coisas, Ele tira algumas pessoas para fazer algo no ambiente. Talvez aquela pessoa que saiu da sua vida foi Deus que tirou para estar fazendo algo na sua vida. Pega aí. Deus tira para que você receba o poder. 380, sai. Eu fico imaginando lá, cara, Deus esperando o número 380 sair. Está no 379, poxa, ainda não dá para fazer. Vai, cara, sai logo. Sai. Então no 380, puf, beleza, deu. Agora eu posso fazer. Tem pessoas que Deus vai tirar do seu ambiente, do seu círculo de amizade, para que Ele possa fazer algo. E eu pensei também que tem coisas, Vitinho, que nós precisamos de tirar. Tem coisas que nós precisamos de tirar. Comportamentos, vícios, pornografia, prostituição, drogas, bebida. Tem coisas que nós precisamos de tirar. Deus, por que você não faz isso na minha vida? Cara, tem coisa que você tem que tirar, irmão. Jesus só está esperando você falar:
um jeito aí, cara. Toma um jeito aí na tua vida e bora. Tem coisa, Júnior, que tira, mano. Chega. Talvez a sua bênção não chegou ainda porque você não tirou aquilo que precisa ser tirado. E tem coisa que vai doer mesmo. E tem coisa, Fernando, que não vai fazer sentido para você tirar. Mas se Deus está pedindo, irmão, tira. Ai, tirar o Instagram. Mas aí depois você vê o quanto tempo você tem perdido no Instagram, irmão. Estou falando uma coisa boba. Tem coisa que precisa de tirar, mano. Tem coisa que precisa de ser tirada do seu ambiente. E tem pessoas que Deus está tirando também. Aquela pessoa que saiu, foi Deus que tirou. Então relaxa. Agora você precisa fazer a sua parte. Mude o seu comportamento. Aquela parada que tu vê lá. Vira essa chave aí. Tira isso. Se você quer construir algo que realmente importa, você precisa fazer algo a mais, mano. Não é simplesmente vir nos cultos, gente. Não. Para quem não sabe, a segunda-feira fala muito mais do que o domingo. Crente de domingo a domingo. Os caras que são revestidos de poder, irmão, não pode ser crente de domingo a domingo. Uma casa empoderada não pode ser uma casa de domingo e domingo, ou de quarta, ou de culto de jovens. É uma vida com Jesus. É uma vida de relacionamento. É uma vida de intimidade, cara. É uma vida de conhecer mais sobre Ele. É uma vida de secreto. Jesus quer que você conheça Ele intimamente, cara. Jesus quer que você conheça Ele. Então construa além, construa mais, mano. Faça mais do que foi pedido, cara. Faça mais, mano. Guarde isso. É muito mais do que um culto de domingo. Então agora nós começamos a ver o que fizeram aqueles homens ter permanecido naquele lugar. Nós começamos a ver o que fizeram eles permanecer naquele lugar. Sabe, eu fico pensando, Fê, comecei a imaginar aqueles 10 dias em que Jesus sobe e eles ficam os 10 dias ali esperando vir o poder do alto. A palavra fala que Jesus sobe, então eles ficam em Jerusalém, vão para o cenáculo e lá eles ficam reunidos até que do alto eles foram revestidos de poder. Se passaram 10 dias. Cara, e do lado de fora, Fernando, tinha milhares de pessoas porque estava prestes para realizar a festa de Pentecostes. Tinha uma galera reunida, mano, esperando se cumprir uma promessa, e do lado de fora havia festa. Tinha uma galera reunida do lado de dentro,
e do lado de fora tinha festa. Então eu fiquei imaginando, Fernando, durante aqueles 10 dias, eles reunidos naquele lugar, e Fê, foram 10 dias intensos, irmão. E aí, será que, meu Deus, quando que vai ser? Foram 10 dias bizarros. Alguns já estavam cansados, alguns foram embora, Fernando. Mas eu imagino, talvez ali a conversa que surgiu entre eles. E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos continuar, pô. Vamos continuar aqui que vai vir. Então eu imagino, Ismael, um falando com o outro e um lembrando de um versículo de Salmo 132, versículo 4. Eles cansados, eu imagino um falando com o outro assim, cara, em Salmo 132, eu não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. Então eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor morar. Aos nossos olhos, nós vamos permanecer, 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 cara, até que nós sejamos revestidos de poder, até que a promessa se cumpra sobre nós. Nós não vamos parar, cara. Nós vamos gastar a nossa vida aos pés do Senhor. Nós vamos gastar as nossas vidas. Então, Fê, eles continuaram naquele lugar. Eles continuaram naquele lugar. Até que... E ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa aonde estavam assentados, e encheu toda a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Sabe, no começo desse versículo fala: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, surgiu ali uma data para se cumprir. Eu quero falar para você que naquele dia a história da igreja foi marcada naquela data, Pablo. A história da igreja foi marcada, a história daquela região foi marcada naquela data, porque se cumpriu uma data, chegou um dia. Eu quero falar para você que hoje, Pablo,
Está se cumprindo um dia na vida da vida dessa igreja. Está se cumprindo um dia na vida de algumas pessoas aqui. Está chegando um dia. Hoje a sua história está sendo marcada. O dia de hoje estava separado desde a eternidade, desde o ventre da sua mãe, antes de você nascer. Esse dia já estava marcado, mano. O dia de hoje está separado, mano. Nosso Deus é um Deus que muda tempo e estações. O nosso Deus é um Deus que ama data, cara. Hoje está cumprindo um dia em que histórias serão marcadas, em que histórias serão transformadas, em que vidas serão mudadas, em que pessoas serão batizadas com fogo, em que pessoas terão a revelação de quem Cristo é. Pai, a nossa oração é que seja hoje e que seja agora. Que seja hoje e que seja agora. Que seja hoje e que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Sabe, pode se colocar de pé. Estava acontecendo uma festa na região de Jerusalém, e a palavra fala que as nações debaixo de toda a terra estavam reunidas naquele lugar. Estava acontecendo uma festa. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, onde todas as nações estavam reunidas. E 120 numa casa fizeram mais barulho que uma festa onde estava acontecendo reunida todas as nações. Eu vou repetir que você não entendeu. Todas as nações estavam do lado de fora, mas havia 120 reunidos numa casa, e chamaram a atenção de todas as nações para aquele lugar. Eu vou repetir que você ainda não entendeu. (120) fez barulho suficiente para chamar a atenção de todas as nações. Eu já começo a contemplar as nações querendo entender o barulho que está acontecendo aqui neste lugar. Eu já começo a contemplar, cara, as nações, Lucas, falando o que acontece com aqueles caras lá em BNJ Paris, o que acontece com aqueles caras lá em Paris, o que acontece com aqueles jovens que estão reunidos lá,
as nações olharão para cá e vão falar: o que está acontecendo? Pode estar acontecendo uma festa do lado de fora, pode estar acontecendo algo do lado de fora, mas o que acontece aqui vai chamar a atenção mais do que a festa que está lá fora. E isso se chama o poder de Deus, isso se chama a presença de Deus, isso se chama o manifestar da glória de Deus. A unidade da igreja, a unidade da igreja tocou as nações. A unidade da igreja tocou as nações. A unidade de um povo vai chamar a atenção das nações. E sabe, eles foram revestidos de poder, Caio. Eles foram revestidos de poder. E eu fico imaginando eles: caramba, que é isso que eu estou sentindo, irmão? Aí eu acho que um deve ter falado com o outro: cara, é aqui que eu sinto muito bem, mano. Eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Só que aí, Lucas, eu começo a imaginar um falando com o outro. Não, cara, não foi isso que Jesus falou para nós. Jesus falou: ide e pregai a todas as nações, todos os povos. Deixa eu falar para você, você está sendo revestido aqui de poder. Mas não é para permanecer simplesmente aqui. É para manifestar a glória e a presença do Senhor no ambiente que você estiver. Eu vou repetir, gente. Eles foram revestidos de poder. O que aconteceu em Atos 2 não foi simplesmente para eles terem continuado naquele lugar, mas foi para eles terem saído para as nações. Não comece a estranhar se a sua geografia começar a mudar, Caio. Não comece a estranhar se a sua geografia começa a mudar. Não comece a estranhar se Deus te levar para outra nação, mano. Não comece a estranhar se Deus te levar para uma outra escola, para uma outra faculdade, para um outro país, para um outro emprego, para uma outra casa, para um outro bairro, para uma outra cidade. Não estranhe, irmão. Sabe por quê? Porque você está sendo revestido de poder. E o revestimento de poder é para as nações, para todos os povos. A Bíblia cita 3 casas que Deus habitou. Que considera como casa: tabernáculo e o templo. No tabernáculo havia um lugar aonde o sacerdote levava, e ali é onde a presença era manifestada de Deus, a presença dele. E era onde Deus estava. E o legal, Fê, é que você vai ver na palavra que aquele lugar era feito de madeira, porém era revestido de bronze. Só que aquele lugar já não existe mais. Então depois você vai ver o templo em que Salomão constrói, e você vai ver que o lugar do santo onde Salomão está construindo o templo, era um lugar revestido de acácia, aliás, de cedro. Era revestido de cedro. Era uma madeira que trazia sustento e firmeza. Mas não tem mais. Agora, e
E a terceira casa? E a terceira casa que ele resolveu habitar? Não é revestida de madeira. Ela não é revestida de madeira e nem revestida de bronze. Ela é revestida do poder do Espírito Santo. Deixa eu falar para você. Deus resolveu habitar em você. Lá era visitação, agora é habitação, Lucas. Só que tem algumas pessoas que querem viver ainda como no Antigo Testamento e ser apenas a visitação. Agora nós somos a habitação de Deus, revestidos não de bronze e nem de cedro, mas revestidos do poder de Deus. E Ele não habita em templos, em casa feitas por mão de homem, Fernando. Mas Ele decidiu habitar numa casa em que as mãos dele construiu. Jesus escolheu habitar em você. Jesus escolheu habitar em você. Talvez você tenha recebido uma visitação de que você sente o Espírito Santo, você sente ouvir de Deus, você sente Ele falar, mas é apenas uma visitação, e que passa a semana, você não sente nada, você não consegue falar nada com Ele, e não escuta a voz dEle. Mas hoje, o Senhor está te convidando a ser a habitação dEle. O Senhor quer habitar dentro de você. Chega de ser visitação, irmão. Chega de ser apenas, uau, que culto puição, que culto top, irmão. Chega, chega. Deus está te convidando. Deus está te convidando para ser habitação.